André Orsini, em São Paulo, Bruno Covas falou que o negacionismo está com os dias contados. No Rio de Janeiro, Eduardo Paes falou que foi a vitória da política sobre o obscurantismo. É isso mesmo ou não? Olha, Paulo, dá para entender sim a colocação dos dois prefeitos eleitos, né? O Bruno Covas, ele teve um ano de superação. Começou ano passado com seu caso de saúde, esse ano com a administração da cidade de São Paulo no meio de um caso de pandemia pública, ele ainda se recuperando de uma doença grave. Ele, para mim, foi o grande vencedor da eleição desse pleito brasileiro. Eu acho que foi a superação do Bruno, né? Porque São Paulo tradicionalmente não reelege o seu prefeito. A gente vê poucos casos. O último que me recordo foi o Kassab, que também entrou numa mesma condição dele, era vice-prefeito do Serra. Quando o Serra foi ao governo do estado, ele virou prefeito e foi reeleito. De lá para cá, é difícil um prefeito ser reeleito. E o Bruno conseguiu isso, conseguiu superar a sua doença, conseguiu superar a administração da cidade e conseguiu ser reeleito aí até de uma forma muito bem, né? Então, a frase dele que acabou o negativismo é com relação ao seu próprio espírito de superação mesmo, né? Então, quer dizer, eu acho que ele vai colocar em prática, e tem que colocar em prática, e agora também surge um grande nome aí, né, Paulo? Quem sabe daqui 2 anos ao governo do estado, porque o PSDB estava com falta de um grande líder a nível regional e agora despontou o Bruno aí como um grande nome. E no Rio de Janeiro, é aquilo que a gente já vinha falando aqui no programa, né? O eleitor carioca, ele preferiu voltar ao Eduardo Paes, que ele já conhece, que ele já teve outras passagem pela prefeitura, e ele sabe como é que ele pensa, como é que ele age, e a prefeitura naquela época não acontecia os escândalos que está acontecendo agora com o Crivella. Então, assim, é mais tranquilo voltar a ter aquele do passado que a gente já sabe como pensa, do que estender os problemas que a gente está estendendo aí na administração que já vem acontecendo nos últimos quase 4 anos aí de governo Crivella. Então, quer dizer, é bem normal o que eles estão falando. Eu acredito que são dois prefeitos preparados, eleitos para Bruno, para a terceira cidade, terceiro posto mais importante do Brasil, né? Que é o governo federal, é o governo do estado de São Paulo e a prefeitura de São Paulo. Então, assim, eu acho que foi um resultado satisfatório, eu acho que muito bom nesse momento, porque a gente precisa, né? O prefeito Bruno enfrentou já esses meses de Covid, vai continuar com o seu trabalho, tem a oportunidade de continuar mostrando o seu trabalho, o que é muito importante para a capital do estado de São Paulo. Igor, o negacionismo, de uma certa maneira, já tinha sido derrotado no princípio de novembro nos Estados Unidos, com a derrota do Donald Trump, não é? É verdade. Parece que a primavera democrática da América veio para cá agora, né? Mas o Brasil ainda tem uma situação bem diferenciada, tanto no sistema eleitoral quanto na questão comportamental, né, ética, cultural aí. Nós temos muita coisa ainda para agregar. E me chama a atenção bastante em São Paulo, apesar da derrota acachapante dos partidos de esquerda nas eleições, a votação do Boulos é expressiva, são votos que não podem ser desconsiderados. O Bruno Covas fez o dever de casa, se manteve, mas agora eu acho que mais do que antes ele tem que mostrar a que veio, né? Se ele tem alguma pretensão de futuro político, agora é o momento dele começar a apresentar propostas sólidas, execução de uma gestão, uma forma de gestão de governo eficiente para poder almejar e alçar novos. No Rio de Janeiro, Paulo, eu tenho já algumas situações que são bem pontuais. O Rio está entre a cruz e a espada, né? Porque pior não dá para ficar, mas às vezes eles conseguem. E o pior nesse aspecto não é só o fato do pai já ter sido prefeito e ter retornado. É que o Crivella conseguiu ser muito ruim. Mas o fato é que o Paes hoje tem várias ações na justiça. E como o Rio é useiro e viseiro, e ter seus governantes afastados do cargo, não me surpreenderia se no meio da gestão do Paes ele também o fosse. Ele tem um caso muito complicado das Olimpíadas do Rio. Esse negócio ainda vai dar muito pano para manga e pode ser que estoure nos próximos 4 anos. Aí, novamente,
o eleitor, de uma maneira geral, no Brasil, mas especificamente no Rio, está na hora de começar a apreciar e valorizar os vices, porque na eventual saída do titular, eles é que assumirão. Na sexta-feira, ele definiu o Guilherme Boulos como Lula sem cachaça. Hoje eu vi outra definição, André, o Lula com diploma. Também, né, Paulo? É um Lula mais qualificado, ou melhor, né? Então, mas o Boulos sai com um ativo político importante, né? Teve uma quantidade de votos considerável, é uma nova esquerda que está entrando aí na disputa eleitoral. Eu acredito que daqui 2 anos deva ser o grande nome aí para disputar o governo do estado pela extrema esquerda, né? E fez um bom trabalho, mas é uma pessoa que tem diploma, que morou nos Estados Unidos, estudou lá, então tem um conhecimento mais abrangente, um pouco mais claro do que o Lula tinha na época que começou a disputar, na idade dele, as disputas eleitorais. Então, muito mais bem preparado do que o Lula era na época. Mas é lógico que saiu como hoje a grande liderança, porque a esquerda perdeu em todos os lugares, e o Boulos, embora tenha perdido a eleição para o Bruno, mas ele saiu com um ativo político que vai acompanhar ele daqui 2 anos numa próxima tentativa, aí que acredito eu que seja o nome da esquerda, da extrema esquerda, para o governo do estado de São Paulo.